Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nicole Santos, faço parte do marketing da Unimed Leste Fluminense e hoje no nosso podcast nós temos uma convidada maravilhosa chamada Vanessa Loredo, coordenadora de hospitalidade do Hospital Itaipu. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Nicole, obrigada pelo convite, pessoal. Foi maravilhoso, inclusive, esse convite. Bom, hoje o nosso tema é sobre liderança feminina e hoje nós temos essa mulher excepcional aqui para conversar um pouquinho sobre liderança feminina. Tem alguma coisa para falar? É um tema bastante desafiador, né? Estou na empresa há 8 anos, sei bem como é difícil e importante o nosso papel como mulher dentro da gestão, né? Entrei na Unimed inicialmente como enfermeira, responsável por uma equipe, montei uma unidade inteira desde o zero, uma básica colocação de móveis, contratação de colaboradores e montamos o espaço Unimed, onde eu acabei virando administradora. Lá no espaço Unimed a gente ficou 5 anos somente como gestora assistencial. Lá eu assumi toda a parte de enfermagem, administrativa, faturamento, enfim, vários setores e entregamos resultados que geraram frutos, né, do nosso trabalho. Hoje eu estou aqui assumindo um cargo novo, né, como enfermeira. É difícil você ver enfermeiras assumindo cargos de gestão administrativa. Para isso eu fiz um MBA em gestão. Acho que o estudo e o ensino tem que estar sempre junto com a evolução e crescimento profissional. E eu fiz o MBA em gestão hospitalar justamente para entender essa logística de um hospital com internação, CTI, terapia intensiva. Enfim, tenho 18 anos de enfermagem. Uau! Mas, além disso, tenho já 8 anos na administração hospitalar. É uma bagagem. Bastante. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, a gente recebeu algumas perguntas de uma galera aí, das nossas unidades, e hoje a gente vai destrinchar algumas perguntinhas. Vou começar aqui com uma pergunta. Qual foi o momento mais significativo em sua carreira que moldou a sua abordagem à liderança? Bem, eu trabalhava na época no SUS. Eu trabalhei em vários, desde a unidade básica de saúde e unidade avançada. Eu era enfermeira de sala de trauma no Alberto Torres, que é um hospital de grande porte, e eu trabalhava no plantão de 24 horas. E esse plantão era adrenalina pura, né? Atropelamentos, PAF, vítimas de PAF, de perfuração de arma de fogo, era paciente infartando, então era uma adrenalina o dia inteiro. Até que, de madrugada, dava aquela calmaria. E naquele momento, era o momento que eu começava a trabalhar mais ainda. Enquanto as pessoas sentavam e iam descansar, eu começava a organizar o meu setor. Eu começava a listar os medicamentos que eu precisava pedir reposição. Eu pedia higienização, eu organizava os filtros dos respiradores, eu organizava toda a parte estrutural da sala de trauma. Por quê? Porque a qualquer momento podia chegar outro paciente. E aí as pessoas viravam para mim e falavam assim: Vanessa, senta um pouquinho, deixa de ser máquina patológica, seu salário não é diferente do nosso. E aí eu parava tudo, eu não estou entendendo por que essa pergunta. Simplesmente, eu trabalhava numa empresa que para mim não tinha diferença se era SUS ou rede privada. Eu estava ali para prestar assistência. E aí eu descobri que eu estava no lugar errado. Foi ali que fez a virada de chave, porque eu gostava de tudo organizado. E no momento que eu podia organizar, eu não podia porque eu era mal vista pelos colegas. E aí eu falei: chega, eu vou trabalhar numa empresa privada. E aí dali eu saí, fui chamada, fiz um processo seletivo para trabalhar em uma rede de hospitais aqui de Niterói de grande porte, com acreditação, certificação, e eu fui convidada para coordenar. Eu fui rotina da emergência adulto e pediátrica de um grande hospital aqui de Niterói. E eu fui sair do SUS. Por quê? Porque eu gostava de não só atuar como enfermeira, mas organizar o processo de trabalho
meu e dos meus colegas. Então, assim, naquele dia, aquela situação veio como uma virada de chave na minha vida. Eu preciso de algo a mais. E eu consegui alcançar algo a mais, mudando o local onde eu estava. E ainda bem que você se atentou a esse gatilho, né? Sim. Imagina se continuasse, talvez gerasse uma insatisfação profissional. Então, ainda bem que você se atentou a esse momento significativo da sua parte profissional. Aí temos uma outra pergunta aqui. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher líder no ambiente corporativo? Bem, são vários desafios, né? Como mulher, eu uso também como mãe, né? Porque antes de mais nada, a gente tem a nossa vida pessoal e profissional. E eu posso dizer que em alguns momentos eu tive bastante dificuldade, mas eu tive um apoio, uma rede de apoio muito boa. Porque eu brinco que quem trabalha comigo sabe disso, que eu me dedico 120% ao meu trabalho. E não é só aqui. E se eu estou ali para trabalhar, eu vou dar o meu melhor. Eu não vou lá para salário, para ganhar o meu... Não, eu vou para fazer a diferença. E aí, em alguns momentos, eu tinha que deixar meu filho em casa. Eu cheguei num momento que eu trabalhava em 5 lugares ao mesmo tempo. Nossa. E ainda fazia pós-graduação à noite. Meu Deus. Eu fiz 3 pós-graduação. Né? Eu sou formada em enfermagem, mas fiz enfermagem do trabalho. Fiz paciente crítico, então paciente CTI e emergência, sou especializada em paciente de emergência, amo emergência. E decidi fazer, quando eu assumi a gestão, né, eu já trabalhei como administradora de uma UPA, montei uma UPA, a UPA do Fonseca foi eu que inaugurei. Nossa, e montei toda a estrutura da UPA do Fonseca. Eu era gerente de enfermagem lá e eu descobri que estava grávida. Nossa. E eu segui até o 9º mês de gravidez, trabalhando e botando aquilo tudo para funcionar, sem medo, nunca tive medo. E eu tinha outros 3 empregos nessa época. Eu cheguei a ter 5 empregos, mais a pós-graduação. Então, assim, em alguns momentos eu acho que eu falhei um pouquinho em casa, por não ter visto meus filhos, meu caçula, então, tadinho, eu não vi ele engatinhar, ele não me chamava de mamãe. Ele chamava bobó, titi, papá, papai, e um belo dia ele começou a falar papá. E aí eu descobri que o papá era eu, para amamentar ele quando eu chegava no papá. Ele não falava mamãe. Por quê? Porque eu não tinha tempo em casa. Eu tinha vezes que eu ficava 3 dias fora de casa, plantão de dia, plantão de noite. No outro dia estava de dia de novo, outro plantão à noite dando aula e chegava de lá dormindo. Então, assim, quando ele me via, na época de amamentação, então, foi um caos. Né? As mamães entumecidas e eu precisava amamentar. E graças a Deus, eu acho que pela profissão do meu marido, que é policial civil, ele sempre me apoiou e sempre esteve do meu lado, foi um paizão, então ele meio que me substituiu em muitos momentos. Porque ele sabia da minha dedicação ao trabalho, nunca me cobrou nada, ao contrário, ele, na época, logo assim que eu me formei, os amigos dele falavam que ele era meu gigolô, porque ele arrumava emprego para mim, sabe? Eu cheguei a ter esse monte de emprego porque ele conseguiu alguns para mim, por indicação, na época que eu trabalhava muito pelo SUS, né? Era tudo indicações políticas no início, até que o momento que eu comecei a destacar pelo meu potencial, pela minha capacidade de trabalho. Eu fui funcionária do Getulino, a minha professora, na época, trabalhava lá, era diretora de enfermagem, e eu falei, me dá uma oportunidade, confia no meu trabalho, deixa eu mostrar para você. Ela, você acabou de sair da faculdade, você não tem experiência nenhuma para trabalhar com pediatria. Eu falei, confia em mim, eu vou dar o meu melhor para você, deixa eu trabalhar, deixa eu te mostrar. E aí ela passou por uma situação que ela precisava de uma cobertura. Ela ligou, você quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Ela, então amanhã eu quero você aqui tal hora. Tal hora eu estava lá e eu assumi. E aí eu fiquei muitos meses com ela, até que ela me efetivou e eu passei a fazer parte do quadro de funcionários. E na primeira oportunidade que pediram a ela uma indicação, eu era nova de casa, uma indicação para assumir a UPA do Fonseca como gerente de enfermagem, ela me indicou. Então, para mim, foi assim,
Às vezes precisa nessa da ousadia, né, para poder falar, não, eu tô aqui, eu quero fazer, eu quero assumir. Se você não tivesse falado isso, olha aí onde você estaria hoje. Acho que a maioria das mulheres tem isso dentro delas. Sim. Né? Pelo potencial de conseguir organizar uma casa, organizar uma família, organizar o trabalho com a família, com a casa, com o marido, conciliar com a tudo. beleza, com se manter animada e engajada para poder motivar. Sim. Porque ela é meio que uma mãezona da sua equipe, né? As mulheres têm essa coisa do aconchego, do acolhedor. E isso é muito legal, eu gosto muito disso, eu adoro fazer treinamento e capacitação dos meus funcionários, porque é um momento que a gente tem de aperfeiçoar neles coisas que às vezes faltam ou falham, porque eles são os exemplos dos líderes. Sim. Né? Então, os liderados, eu brinco com eles que eu falo o seguinte, o reflexo do meu trabalho como gestor é exatamente o trabalho de vocês refletem na minha administração. Então, se vocês trabalham bem, é porque o líder trabalha bem, porque o coordenador trabalha bem e porque a gestão está sendo bem feita. Então, é um trabalho de formiguinha diário que nós fazemos com a equipe, né? Graças a Deus está dando tudo certo, estou aqui há 8 anos, acho que não tem nada para reclamar. E já falando sobre essa educação continuada, que nós podemos dizer que é uma educação continuada, qual é o papel da educação continuada em desenvolvimento na liderança feminina? O que você acha que foi muito importante para dar seguimento a essa educação continuada? Então, eu gosto, sempre atuei no projeto de fazer com que o colaborador entenda os objetivos da empresa. Isso, para mim, é algo que tem que ser absorvido desde o momento que o colaborador entra. Quando ele foi contratado, por que ele escolheu a Unimed e não outras empresas? E eu estava até conversando com a Agatha, que trabalha comigo, a líder, e quando elas chegaram, a primeira coisa que eu fiz com elas, que era o que eu sempre faço desde o Espaço Unimed, é levar o colaborador lá fora para olhar a fachada, olhar o letreiro, olhar o símbolo. A partir de agora, você não é mais a Nicole. A partir de agora, você é o colaborador da Unimed. Você faz parte desse hospital, da construção de uma unidade hospitalar de assistência, de qualidade. Sim. E aí, várias pessoas, porque desde o Espaço Unimed eu fazia isso, e tinha um pinheirinho, né? E aí as pessoas olhavam, ai, chefe, me arrepiei toda, eu sempre quis trabalhar aqui, era meu sonho, e isso é tão legal. Sim. E aí eu sempre falava assim, então a partir de hoje, o seu uniforme é exatamente mostrando que você é o hospital, você é representante do hospital. Então, quando você vai na rua, você tem que tomar cuidado com como você se comporta, porque você está com uma logo do hospital no peito. Exato. E se você está carregando a logo do hospital no peito, você, a partir de agora, vamos dizer que você está no carro e você, o vidro aberto, xingue o motorista do lado. Não é a Vanessa, não é a Nicole que está xingando, é a funcionária do hospital que está aqui. Exatamente. Porque você está vestindo a camisa e você é representante desse hospital. Sim. Então, a partir do momento quando você ajuda, a funcionária do hospital Itaipu me ajudou, a gente ganha uma identidade corporativa, nós somos o hospital, nós representamos. Então, assim, eu falo muito para eles, se você vê um paciente, um acompanhante perdido no corredor, tá vendo que ele está assim? Bom dia, cumprimenta ele, boa tarde, posso ajudá-lo? O senhor está perdido? Posso te ajudar? Não, é porque eu estou tentando achar. Pois não, e direciona o paciente. Não, estou querendo resolver, está acontecendo isso. Claro, vou ver o que eu posso te ajudar. Pode me acompanhar? Chama a sua líder imediata, passa para o setor responsável, direciona esse paciente. Não é porque você não é a sua responsabilidade que você, não, eu não sei onde é. Não, você é funcionário desse hospital, você faz parte. Então, quando a gente está aqui na sala de treinamento, como a gente está agora, eu trago muito meus colaboradores para aqui. Minha meta é uma vez por mês parar, que seja uma horinha, mas para ajustar processos, capacitar colaboradores, né? Trazer um pouquinho da experiência que eu tenho de profissão e como pessoa
né? Porque eu brinco muito assim, eu estou como coordenadora, eu sou a Vanessa, mãe do Miguel, do Guilherme e do William. Eu sou a filha do Jorge e da Dejaneira, mas eu estou coordenando hoje. Então, hoje eu estou aqui como líder dessa equipe, né? Mas eu posso amanhã não estar. E o que eu vou deixar de legado para a minha equipe? De treinamento, de capacitação, de experiência profissional. Porque eles sabem com quem eles podem contar a todo momento. Então, por isso que, assim, se eu tiver que atender ligação de madrugada para resolver problema, não tem problema algum com isso. Final de semana, não tem problema nenhum com isso. Por quê? Porque eu resolvo. E eu quero estar aqui para isso. Eu gosto de fazer essa diferença. E é assim, treinando, capacitando, por isso que tem que estar todo dia, junto com os liderados, junto com os líderes, porque nós somos uma equipe. Eu não sou ninguém sem eles e eles não são ninguém sem mim. Então, se eles sabem disso, a gente consegue evoluir muito bem. E parabéns por essa atitude. Você é incrível. Por isso, por você se doar e deixar que eles também se doem por você, numa somatória, uma equipe no final de tudo. Parabéns por isso, por essa atitude. Acontece, você falou uma coisa agora que eu lembrei. A gente tem setores, às vezes, que existe uma falta de um colaborador e é um problema para você arrumar uma cobertura, alguém que se mobilize na minha equipe. Eu não tenho um problema assim. Por quê? Porque quando um está doente, né, estar doente, somos seres humanos, é inerente, né? Aí que chefe, se precisar eu cubro tal dia, o outro não, eu cubro tal dia, de acordo com os atestados, com o tempo de dia. Então eles se prontificam a fazer. Por quê? Pela liderança. Exato. Porque isso acontece muito pela liderança, pela parceria. Porque na hora que eles precisarem, eles sabem que também vão poder contar. Então é uma troca. E isso você acaba cativando, você reduz o turnover, né, de troca. Isso é muito desgastante para a gente. Então, quando você trabalha um colaborador, você faz ele crescer junto com a empresa. Verdade. Você vê a evolução desse colaborador e você se orgulha. Então, o marketing agora está fazendo, o marketing, o RH, né, fazendo um sistema agora do feedback, avaliação de essa avaliação de desempenho é algo imprescindível e muito importante. Sim. Porque assim, eu já faço isso, né, já há muito tempo, mas a gente vai agora oficializar um processo que é muito importante. Com certeza. O colaborador receber o feedback, seja ele para melhoria, porque a gente está acostumado a dar feedback sempre para corrigir, né? E para elogiar, e para dizer que você está indo bem. Então veio o Mandou Bem, que foi um processo novo, e agora esse processo de avaliação que vai chegar aí para a evolução da empresa. Exatamente. A última pergunta, e não menos importante, qual a importância da autoconfiança no desenvolvimento da liderança feminina? Como eu falei, todas as mulheres têm isso dentro delas, né? Sim. O nível de organização. Agora, você tem que dizer para você mesmo, eu sou capaz, eu consigo. E eu sempre me desafio, eu acho que eu vivo disso. Adoro uma adrenalina, adoro. Eu já montei 5 unidades aqui na Unimed, 5 setores diferentes. Então, assim, eu montei um espaço médio, do zero, aprendi tudo que eu sei hoje, eu aprendi lá, basicamente de estrutura administrativa, foi lá. E aí nós viemos e montamos aqui a emergência do hospital. Então, toda a parte de mobiliário, tudo, eu participei de todos os projetos, desde a planta. Então, montamos a emergência aqui do hospital, inauguramos os processos, enfim, inaugurei o Seclim, montei o Seclim, carreguei móveis, também atuei desde o projeto, desenhando onde ficaria a melhor recepção, porque a recepção ficaria lá no cantinho. Eu falei, não, no cantinho é muito pequeno, vou botar pra cá, aqui é o fluxo de entrada, o paciente já está aqui, enfim. Foi muito legal, fui ouvida, acho que isso é fenomenal, você ouvir quem está na ponta e quem está na assistência. Sim. Eu lembro aqui da doutora Valéria, quando eu fui contratada lá para o Espaço Unimed, e eu cheguei e vi, falei, doutora Valéria, não tem expurgo. O expurgo, para quem não sabe, é uma sala onde a gente elimina, joga fora as excretas e secreções corporais do paciente.
E pediatria tem, né? O paciente faz xixi arrumado, no patinho, de acordo com a idade, se não usa fralda, né? Eu digo. E também tem secreções de aspiração de vias aéreas, que eu tenho que jogar fora, e lá não tinham construído. Era uma unidade de emergência sem um expurgo. E aí eu sinalizei para ela isso, ela me ouviu. E aí eu lembro que veio um arquiteto, fez o desenho e tal, e eu olhei, tá ok, tá dentro do que projetou. Só que no dia que eles estavam terminando a obra, eu olhei e falei assim, gente, peraí, vocês fizeram um corredor aqui para abrir a porta aqui, mas se você fechar essa porta aqui e abrir a porta aqui, esse espaço eu faço outro leito. Eu construo mais um leito que eu posso internar paciente, botar o paciente na observação. É só puxar a rede de oxigênio de gases de um box para o outro, fazer a mesma instalação. Eu coloco outra mata aqui e boto a cortina. É o mesmo tamanho. Aí a gente mediu. O rapaz, na época, que era coordenador da manutenção, ele falou, verdade, Vanessa, peraí, vou levar essa ideia para o Dr. José Manuel. Na época, o Dr. José Manuel ouviu a ideia na mesma hora. Ele me liga todo feliz e empolgado, Vanessa, foi aprovado, temos mais um leito. Então uma emergência que era com 2 leitinhos, passou a ser 3 leitos, passou a ter o expurgo e a passagem fácil acesso para a farmácia. Então assim, eu me senti tão orgulhosa de fazer parte daquela decisão, então eu fui ouvida. Sim. Então durante vários momentos eu fui ouvida nos projetos aqui do hospital. E aí depois que eu inaugurei então o CECLIN, emergência e o Espaço Unimed, a gente passa aqui a inauguração do hospital. O hospital como um todo, a montagem dos leitos, quando eu assumi toda a parte de gestão de leitos, né, porque o setor de hospitalidade hoje, aqui do Hospital Itaipu, ele engloba toda a parte de rouparia, hotelaria para as camareiras, acesso à unidade de internação, CTI, e gerenciamento de leitos. Nossa. É um grande desafio, né? Toda a parte de hotelaria, a hospitalidade, ela engloba muitas coisas. E aí, depois que nós inauguramos esse hospital, né, com quase 100% dos leitos, na próxima semana nós vamos estar finalizando aí alguns leitos que vão estar abrindo, eu montei e aí inaugurou hoje o novo centro ambulatorial ortopédico de atendimento ao SUS. Uau! Então montei também do zero, montamos as salas, carregamos móveis, montamos a estrutura de logística, fizemos o fluxo de entrada do paciente, desenhamos o projeto para o escritório de processos. Então assim, eu fico muito orgulhosa por fazer parte desse time, por fazer parte de todos os projetos de crescimento da Unimed Leste Fluminense e quero estar aí para mais coisas, se Deus quiser. Tomara, né? Tomara. E aqui a gente já está se caminhando para o final. Quero te agradecer, Vanessa, por ser essa mulher incrível, ser essa mulher inspiradora, porque você é inspiração. Não está aqui, e não está aqui à toa, porque você faz a diferença em tudo que você faz. E parabéns por ser essa mulher excepcional. Você é incrível. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Quer falar alguma coisa, uma palavrinha para essas mulheres que estão ouvindo, os nossos ouvintes? Só falo que nós somos mulheres, temos que apoiar umas às outras e temos que ter a certeza que somos muito competentes. Temos que dar o nosso melhor sempre e mostrar que viemos, porque o mundo é das mulheres, nós vamos dominar o mundo. Vamos. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.